Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, por mais essa noite que Deus nos concedeu aqui em paz, em segurança. Graças à misericórdia dele, pelos muitos livramentos que ele nos deu neste dia. E nesta noite eu trouxe uma palavra que eu tenho plena convicção que ele vai abençoar a tua vida e a minha vida nesta noite. Se nós tão somente abrirmos nossos corações, se nós tão somente nos dispusermos, se nós tão somente nos colocarmos na posição em que o Senhor espera que nós estejamos, para ouvir e compreender a sua palavra, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Eu tenho plena convicção que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou, porque Deus irá nos abençoar grandemente nesta noite. E o tema desta noite, ele fala de pureza e consagração a Deus. Esse tema tem como texto Romano 12:2, que diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nós aqui chegamos na Tua presença, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o Teu povo, Senhor, que acompanhou aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a leitura desta palavra, desse texto, meu Pai amado, e muitos que ouvirão através desse canal, Senhor, à distância. Pai, que o Senhor venha a continuar abençoando a todos, meu Deus, por misericórdia, pois nós necessitamos tanto da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção, Senhor, pois a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Nós somos carentes, dependentes do Senhor, não temos vergonha de assumirmos, por isso nós te pedimos perdão neste momento, pelas nossas falhas, por tudo que nós cometemos de errado, que desagradou ao Senhor neste dia, em nome do Senhor Jesus, mas fala conosco, Senhor, por misericórdia do Senhor, nós já te agradecemos, amém, graças te damos, amém, irmãos? Então esse texto, como já foi dito, ele fala de pureza e consagração a Deus. Paulo, ele começa fazendo um apelo dramático. Ele está lá no capítulo 1 do livro de Romanos, aqui mesmo da carta de Romanos, no versículo 7. Esse texto a gente observa por o capítulo inicial que este apelo de Paulo aqui, esse apelo dramático, ele é feito aos crentes, pois ele diz aos santos que estão em Roma, que foi santificado para Deus, escolhido por Cristo. Então a gente tem o costume de dizer a carta de Paulo é escrita romano, mas essa carta não é escrita para o povo de Roma, mas para a igreja de Roma, a igreja de Deus que está em Roma. E nós sabemos, amado, que em todo o tempo nós somos desafiados com a necessidade de fazermos escolha. Desde uma roupa, a cor da roupa, alimentos, amigos, desde a infância. Mas existem coisas em nossas vidas que são muito mais importantes do que nossas simples escolhas de roupa, alimentos ou amigo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, Deus, quando ele está prestes a colocar o povo na terra prometida, Deus ele faz uma revisão da lei, porque visto que a primeira lei, o Moisés tinha quebrado a pedra quando desceu no monte e viu o povo ali se prostituindo com Deus estranho, com bezerro de ouro, fazendo as coisas que desagradavam a Deus. Mas o texto diz que Deus, no alto de sua infinita bondade e da sua misericórdia, Deus agora dá uma nova chance. Moisés ora por aquele povo, para que Deus não destruísse aquele povo, porque o pecado, a inconstância daquele povo tinha subido às narinas de Deus, tinha provocado a ira de Deus. Então Deus já tinha decidido destruir aquele povo e levantar um outro povo para que Moisés dirigisse e colocasse na terra. Mas Moisés, ele como um grande intercessor, ele se coloca na posição do Senhor, diante do Senhor, e ele começa a orar ao Senhor, pedindo a clemência, pedindo a misericórdia, para que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo, e Deus então dá uma nova chance. Nós vamos ver no livro de Deuteronômio, já prestes do povo adentrar a terra, possuir a promessa. Deus então manda Moisés escrever algumas revisões da lei que o povo havia desprezado. E no capítulo 30, no versículo 19 desse livro de Deuteronômio, desta segunda lei, dessa segunda oportunidade dada a Israel, nós vamos ver Deus dizendo: hoje eu coloco diante de vocês, diante deste povo, diante de Israel, o bem e o mal.
eu coloco a bênção e a maldição, eu coloco a vida e a morte, mas Deus de antemão diz, escolhe a vida para que viva. Então, mais uma vez, Deus está levando o povo à escolha, Deus está dando a oportunidade das pessoas escolher, e pureza e consagração a Deus, santidade a Deus, é uma questão de escolha, mas é uma questão de decisão. Nós vamos ver que desde quando Deus colocou o homem ali no paraíso, Deus ele deu como se, assim tomando como exemplo, 100 árvores ali frutíferas, mas ele diz que dessas 99, nós tomamos apenas um número como base, né? Então, das 99 vocês podereis comer, mas dessa que está aqui no meio do jardim, não coma, não toque, para que não morrais. No dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Então, Deus poderia botar um anjo ali, 2 anjos, como posterior ao pecado do homem, a queda do homem. Deus coloca ali anjos com espada flamejante na mão para guardar o jardim. Deus poderia ter feito isso de antemão, logo que ali colocou o homem, mas Deus ele deu a opção de escolha, o direito de escolha, né, de se reservar, de se separar para as coisas que Deus havia separado. Então o texto diz que o homem veio a desobedecer, teve a opção de fazer a escolha certa, mas optou por escolher o erro. E Deus constantemente está dando nova oportunidade, está restaurando o homem, né, de o homem se arrepender, do homem mudar os seus caminhos, do homem escolher o melhor. E ele diz aqui, escolha a vida para que viva. Então, mediante isso, irmão, mediante, amado, essa opção, de escolha que Deus tem nos dado, desde criança nós somos ensinados a encarar algumas coisas como certas e aceitáveis, e outras como erradas e inaceitáveis. Muitas dessas coisas variam de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, região para região. A Bíblia ela reconhece que muitas vezes pessoas que não são crentes, nem têm lei, fazem por natureza as coisas que são da lei. Então isso está registrado, amado, no mesmo livro aqui, na mesma carta de Paulo à igreja que está em Roma, no seu capítulo 2, versículo 14, ele diz que os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas que são da lei. Mais uma pergunta que surge: e quando não há uma lei específica de Deus sobre algo, será que podemos seguir simplesmente os padrões e normas de conduta que aprendemos desde a infância, que são comuns onde nós moramos? Certamente que não. A resposta é não, amado, porque nós somos humanos imperfeitos, nós não temos a capacidade de guiar nossos passos com perfeição. Isso quem diz é a Bíblia Sagrada. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, a Bíblia é categórica em afirmar que há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim desse caminho conduz à morte. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, a Bíblia diz que aquele que anda segundo o seu coração é insensato, é um louco, um desvarado, uma pessoa que não sabe como se conduzir. Isso é a Bíblia Sagrada quem diz, amado. A Bíblia nos mostra que os padrões do mundo são manipulados pelo próprio Satanás, o Deus desse sistema de coisa. Paulo ele vai dizer na segunda carta escrita por ele à igreja que está em Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 4, Paulo ele vai se referir a Satanás como sendo o Deus deste século. 1 João, no capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia é categórica em afirmar que sabemos que nós somos de Deus, sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso é a Bíblia Sagrada quem diz, amado. E o texto aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2 que lemos, ele fala de escolha, ele fala de pureza, ele fala de santidade, ele fala de separação. Apóstolo Pedro ele vai dizer em sua primeira carta, no seu capítulo 1 e no seu versículo 14, o apóstolo ele vai dizer: como filhos obedientes, não vos conformei com esse mundo, não, como filho obediente, não se conformando com esse mundo, nem com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos taxados como ignorantes. O texto em Atos, no capítulo Atos aos Apóstolos, ou dos Apóstolos, ele vai dizer no seu capítulo 17, no versículo 30, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós servíamos aos deuses desconhecidos, o tempo que nós vivíamos pela concupiscência da carne, o tempo que nós vivíamos pelo pecado. Mas agora a palavra é pregada naquela cidade, em Atenas, onde Paulo viu uma placa ao adentrar aquela cidade, que eles adoravam um Deus desconhecido, e Paulo começa a oferecer ao Senhor Jesus, aquele mesmo que foi pregado lá em Jerusalém na cruz, mas que ressuscitou o terceiro dia. Paulo diz que esse era o Deus que haveria de se manifestar, o Emanuel, que haveria de se manifestar às nações para tirar o pecado das nações, para preparar um caminho para o homem fugir do pecado, da abominação, e ter sua morada garantida ao céu. E depois
depois de Paulo pregar aquela palavra, ele diz que agora aquela igreja, aquela cidade, aquele povo que ouviu já não era mais ignorante. Ele diz que o tempo da ignorância Deus não levou em conta, mas que agora ele noticia a todos em todo lugar que se arrependa, para que haja refrigério na sua vida, para que haja perdão dos vossos pecados. E Pedro aqui, irmão, ele fala concordemente com Paulo, com os demais homens de Deus aqui citados através da Bíblia Sagrada. Ele diz que como filho, olha que Paulo escreve essa carta romana aos filhos de Deus em Cristo, ao santificado de Deus por Cristo que estão em Roma. E aqui o Pedro concordemente ele diz: como filhos obedientes não vos conformei com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. 1 Pedro versículo 14, e ele dá uma razão para isso. Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Esse aqui é o padrão. Ele diz: não vos conformei, não esteja na mesma forma, não esteja na mesma condição do povo que morava em Roma, que estava em Roma no dia que Paulo escreve essa igreja. Como era o estado dessa igreja? Se você analisar o capítulo 1 do versículo 26 da mesma carta ao Romano, nós vamos ver Paulo dizendo que Deus entregou aquele povo às paixões infâmias, às suas paixões carnais, porque eles entregavam homens contra homens, mulheres contra as mulheres, mudando o costume natural, amado. Então havia algo ali que não era compatível com os novos crentes, agora com as pessoas que formalizavam uma fé, que abraçavam a fé no Senhor. Então Paulo agora ele está dando um modelo, não é mais como o modelo de Roma. Pedro aqui também em concordância, ele diz que porque Deus é santo, Deus agora é o modelo, porque ele é santo, então sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas ele diz que não basta ser filho, tem que ser filho obediente. Então, amado, essa carta, como já foi dito, ela fala de pureza e consagração a Deus, ela fala de separação, ela fala de uma vida separada do mundo, das coisas que não glorificam a Deus para as coisas de Deus. Amado, e a Bíblia é categórica em afirmar em Levítico 19, no versículo 2 em diante, que o povo de Deus deve imitar a Deus na santidade, porque no seu capítulo 19, no versículo 19 desse mesmo livro de Levítico, o texto sagrado vai dizer que Deus fala agora para Israel, através do profeta e legislador Moisés. Ele fala para aquele povo para não fazer roupa de 2 tipos de tecido. Ele diz para que Israel nem venha semear 2 tipos de semente em sua roça. Amado, será que Deus estava preocupado com semente, com raízes, com verduras? Será que Deus estava preocupado? Essa era a preocupação de Deus? É obviamente que não, amado. Nós vemos que hoje a população cresceu a tal ponto que as terras já não são suficiente. Alguns países como o Brasil, nós somos felizados que tem terra em abundância para plantar, mas há terras aí, amados, há nações em que a população cresceu de tal forma que já não tem mais um espaço físico, já não tem terra o suficiente para plantar. Por conta disso, é otimizado, aproveitado cada espaço da terra para plantar o maior número de semente agrupada, ou seja, 2 ou 3 ou mais tipos de semente, para que tenha um maior aproveitamento da terra. Então Deus naqueles dias, Deus já sabia que a população ia crescer, que a terra a ser plantada ia diminuir. Deus não estava aqui preocupado, não era eles plantar abóbora junto com quiabo, não era eles plantar feijão junto com machixe, não era eles plantar cacau junto com banana, mas o que Deus queria impor aqui da Israel, colocar na cabeça de Israel, incutir na mente de Israel, que Israel devia entender muito bem o que era separação, que essas coisas deviam estar claro na mente do povo de Deus, o que era separação. Amado, será que é por isso que aquele homem quando Jesus conta a parábola de Mateus 13, ele diz a respeito da parábola dos trabalhadores na seara, e ele diz que um homem, um trabalhador, um dono da roça, ele vai com seus trabalhadores e lança a semente do trigo, prepara a terra, ara a terra, espera o tempo da chuva, lança a semente do trigo, a boa semente, a pura semente. Mas o texto diz que quando chega um certo dia, os trabalhadores vão lá olhar, e quando ele chega lá onde havia semeado apenas trigo, tem também o joio, e eles voltam dali angustiados, eles voltam dali estupefatos com aquela situação. Eles vão para o seu senhor, para o dono da seara, e ele diz: mestre, tu não semeou apenas
apenas o trigo na tua roça, mas chegando lá, a gente foi cuidar da plantação. Quando chega lá, tem também o joio. Interessante frisar que o texto diz que depois que a semente cresceu e frutificou, isso aqui tem mensagem, isso tem revelação. Depois que a semente cresceu e frutificou, o texto diz que o inimigo foi lá e lançou o joio e ficou na espreita, ficou de fora, ficou olhando, ou seja, ele jogou a mistura e ficou de fora para ver o que é que dava. Hoje nós estamos num tempo em que é tanta mistura no evangelho. Tem locais, amados, que já não se prega mais a palavra de Deus. Tem local que não se pode falar sobre conserto. Tem local, amado, que não se prega a santidade de Cristo, a divindade de Cristo. Não se fala mais sobre o Espírito Santo. Há púlpitos que só fala num Cristo capitalista. Há igrejas que só prega meramente a cura física, que exalta o homem como sendo o centro de todas as coisas. Já não se fala mais em Deus. Tem púlpito, amados, tem igrejas que só é entretenimento, só é festa, festivais, é chamando o seu Jesus de você, não se pode mais cantar louvores espirituais a Deus. Tem púlpito, amado, que é misticismo no meio da igreja, e está uma confusão, e Satanás hoje nem se preocupa mais em tirar alguém da igreja, mas lançar a mistura e ficar de fora para ver o que acontece. E nós já sabemos o que acontece, porque Jesus, ele não detesta a duplicidade, ele não ama a mistura. Ele disse: aquele que comigo não se junta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. O evangelho é simples, é puro. Eu vejo Paulo falando, uma certa época, que ele temia que o que a serpente fez no paraíso, lançando a dúvida, porque a mistura vai levar a dúvida, e a dúvida leva o esfriamento leva o afastamento, a apostasia total perante as coisas de Deus. Então Paulo dizendo: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva e seu esposo no paraíso, eles também venham vos enganar e vos afaste da simplicidade que há no evangelho de Cristo Jesus. O evangelho é simples, amado. Jesus ele procurava pregar a palavra de uma forma simples, e o texto vai dizer que com desses trabalhadores, capítulo 13 do livro de Mateus, o Jesus é que conta essa parábola. Com desses trabalhadores, eles chegaram e perceberam, as duas sementes cresceram simultaneamente. Dizem os que conhecem da semente do joio, tanto como a semente do trigo, que é um pouco similar uma semente da outra, mas o que interessa a gente saber é que o dono da seara, ele afirma que quem faz isso, quem fez a mistura, que lançou a semente, ficou de fora para ver o que dava, foi o inimigo. Ele diz: o inimigo fez isso. Os trabalhadores tiveram o desejo de arrancar, vamos arrancar a semente. Ele disse: não, para que não venha estragar o trigo. A preocupação aqui era com o trigo, amado. Mas uma coisa fica clara aqui, uma coisa fica bem claro na mente daqueles homens que observaram. Eles têm uma clara percepção que havia uma mistura, e o dono da seara, ele avisa que quem faz a mistura é o inimigo. Então esse texto que nós lemos de Romanos 12, 2, Paulo ele fala com uma preocupação. Quando ele faz esse apelo dramático, ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 12: eu rogo-vos, irmãos, pelas compaixões que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que o rogo, ele é um pedido insistente, é um pedido que ele já vem fazendo constante. Será que tinha? Ele diz: eu rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Será que tinha alguém, amado, no meio da igreja, apresentando o vosso corpo num sacrifício que não era vivo, santo e agradável a Deus? Ele diz que isso é o vosso culto racional. Então ele emenda no versículo 2: não vos conforteis, não esteja na mesma forma, não esteja da mesma conformidade, não tome como padrão as coisas que são do mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós observamos que ele faz pedido insistente porque ele já vinha fazendo outras vezes. Se ele está rogando e é um pedido insistente, é porque ele já vinha insistindo outras vezes, já vinha advertindo a igreja. Ele sabia o perigo que a igreja poderia cair, onde estava se encontrando, que terreno estava pisando e onde iria cair caso ele se moldasse
pelas coisas do mundo, pelas coisas de Roma. E hoje não é diferente, amado. Hoje o Satanás tem oferecido bandejas com o intuito de afastar pessoas da igreja, tem levado a mistura para dentro da igreja, tem tirado a adoração, a pura adoração verdadeira, a palavra santa dos púlpitos. Hoje, alguns púlpitos, no local que ficavam os homens de Deus, os homens da palavra, hoje a gente vê uma banda de música, mas a gente vê teatro, vê entretenimento, comércio dentro das igrejas, tantas coisas, e isso tem levado as pessoas a se afastar da presença do Senhor, amado. Não é que as pessoas são ruins, é porque o lado espiritual ele não casa, não encaixa com o lado profano, e isso provoca a ira de Deus. Mas para finalizar, eu gostaria de ler ainda aqui o versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses, da carta que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Filipos. Filipenses 2,15, ele diz: para que sejais, essa era a preocupação do apóstolo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus sem culpa, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luz deste mundo. Essa era a preocupação do apóstolo com a igreja de Roma. Era o desafio da igreja que está em Roma, dos crentes que estão em Roma. Esse é o desafio dos crentes que está no Brasil. Esse é o desafio dos crentes que está aí na cidade, no bairro que você mora, é permanecer irrepreensível e sincero, filho de Deus e sem culpa, no meio de uma geração corrupta e perversa, para que venha resplandecer como luz deste mundo. Então, amados, eu sei que é difícil, eu sei que não é uma situação fácil, mas é possível. Deus não mandaria você fazer nada se não fosse possível fazer, se não fosse possível se afastar da aparência do mal. Então, se tem na palavra de Deus dizendo para que você não faça, é porque é possível não fazer. Se está dizendo na palavra de Deus, faça, porque é possível fazer. A palavra de Deus, ele conta uma história. O próprio Deus, ele conta isso para o profeta Jeremias. E está escrito no capítulo 35, no versículo 1 do livro de Jeremias. Ele fala de um povo chamado os Recabitas. E ele dá a história desse povo, a vivência desse povo, como exemplo a Israel. Ele chama Jeremias e manda Jeremias ir lá, na casa dos Recabitas, num momento em que Israel estava todo pervertido. Jeremias já não sabia mais o que fazer, porque ele tinha pregado a palavra, mas o povo não deu ouvido. Então o povo agora estava indo aos montes, aos grupos, para o cativeiro. A classe nobre já tinha ido. Ele estava levando os reis, as pessoas mais abastadas da cidade. O povo estava em miséria, os muros caídos, queimada a fogo a cidade. Então Deus manda Jeremias, pensou que estava tudo acabado, mas Deus manda Jeremias ir lá na casa, na terra dos Recabitas, e ele convidar um maioral da casa do Recabita. Capítulo 35, versículo 1 do livro de Jeremias, ele convidar um do maioral dos Recabitas e levar ao templo, na câmara do sacerdote, com testemunhas, com pessoas do povo, testemunha, com pessoas do sacerdote. Ali o profeta Jeremias também presente. O texto diz que Deus manda ele oferecer vinho do melhor, da melhor qualidade, o vinho do sacerdote ao filho de Recabe. Mas o texto vai dizer que ali tinha o filho de Recabe, ele diz que eles tinham feito a Jonadab, filho de Recabe, um voto que eles fizeram, que incluía não tomar vinho, não comer coisas que fosse da videira, e também não comer nada, não tomar nada do vinho. Então Deus sabia disso, que eles tinham feito esse voto. E observa, amado, que o voto foi feito a um homem, foi feito a Jonadab, filho de Recabe. Portanto, por mais de 300 anos, enquanto tinha alguém da dinastia, da parentela, da tribo de Jonadab, o texto disse que eles não comiam, eles obedeciam à risca, nada que fosse da videira, nem tomava vinho. Então o texto diz que diante de testemunha, Jeremias abre e diz: mas foi Deus que mandou, eu estou aqui como homem de Deus, tem várias testemunhas de Deus, toma esse vinho. Eles dizem: de jeito nenhum nós colocamos algo da videira em nossa boca, porque nós fizemos um voto a nosso pai há 300, 400 anos atrás, e o tempo se passou e nós obedecemos a voz de nosso pai Jonadab. Então o texto diz que Deus mostra claramente a Jeremias. Está vendo, Jeremias, que ainda tem pessoas diferentes em Israel? Está vendo que é possível ser diferente, mesmo numa terra de pessoas todas iguais, mesmo numa terra que as pessoas façam coisas pervertidas diante da sociedade, diante de Deus. Olha agora para o exemplo dos filhos de Recabe. Ele fez uma promessa a Jonadab, que é um homem, e a tem cumprido até hoje, tem se afastado até hoje diante daquilo que eles têm feito como promessa. Mas meu povo tem prometido, tem se aliançado comigo,
meu Deus verdadeiro, o Deus de todas as nações, o Deus criador de todas as terras, o Deus que botou Israel na terra com promessa. Eles fizeram o juramento a cumprir o mandamento do Senhor, mas até hoje Israel não fez outra coisa a não ser provocar a minha ira. Portanto, eu te digo, Jeremias, que nunca faltará varão à casa de Jonadab que reine perante mim, mas por causa da desobediência, Israel será destruída. Então, amado Deus, o profeta saiu dali regozijado, porque Deus mostra para ele que apesar da dificuldade, apesar da cidade ter se tornado idólatra, apesar do povo ter se bandeado para uma carnalidade, existia um povo que se afastava, que era separado dentro daquela localidade, e hoje não é diferente. Mas eu louvo a Deus que Deus disse que tiraria um povo do meio do seu povo. Um dia perguntado ao Senhor Jesus quanto seria salvo, se seria muito, o Senhor Jesus disse: esforçai, porfiai, ou entrar no reino do céu, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então oremos a Deus, amado, a cada dia se afastemos da aparência do mal, para que dentre esses poucos nós lá estejamos como igreja de Deus, quando esse céu se rasgar, ou quando o Senhor Jesus resolver nos chamar individualmente por morte física, para estar na glória, nós estejamos prontos para dizer: eis-me aqui. E quando essa corneta tocar, quando soar a trombeta, quando esse céu se abrir, nós possamos subir e morar com o Senhor Jesus na glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e desejo que Deus fale mais forte ao vosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que habita em vós e que conduz a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai amado e querido, mais uma vez a Tua palavra foi pregada. Aqui está a Tua igreja, Senhor, que ouviu. Senhor, eu sei que eu não sou meu Deus, que eu não sou perfeito, meu Deus, como muitas das pessoas que ouviram essa palavra não é perfeito, como muitos profetas, nenhum deles era, Pai, os apóstolos, somente o Senhor Jesus. O texto diz que só Ele foi o homem perfeito, porque ele era 100% homem, mas era também 100% Deus, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu já peço perdão, Senhor, pelas nossas imperfeições, pela dureza de coração. Quantas vezes nós temos agido como o mundo, agido com preocupação de agradar as pessoas e tem desagradado o Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que aquele que quer ser amigo do homem se torna inimigo do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós já te pedimos perdão, mas fala mais profundamente conosco, com todos que ouviu, que acompanhou essa palavra, longe ou perto, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas se acheguem a Ti em santidade, Senhor, em pureza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.